quero basear a palavra dessa noite nesse versículo, que diz assim: E constrangeram Simão Cirineu, pai de Rufo e Alexandre, que vinha do campo, que passava naquele momento, vindo do campo, e obrigou-o a carregar a cruz. Eu quero falar um pouquinho sobre essa cruz que foi carregada. Eu quero falar um pouquinho para você. Quem é esse Simão Cirineu que aparece na Bíblia? Que eu nunca ouvi falar dele. Eu quero falar um pouquinho para você do costume judaico. Porque se eu falar do costume judaico, falar da história que aconteceu, e aí quando você lê a Bíblia, você consegue entender muito mais. Muito mais. Amém? Você pode imaginar Jesus carregando a cruz? Você pode imaginar naquele momento, ali naquela via dolorosa, Ele carregando a cruz por mim e por você? Será que você consegue imaginar a dor que Ele passava, o sofrimento? Talvez as costas abertas, rasgadas. Interessante, enquanto Ele passava, enquanto Ele caminhava com a cruz, a multidão vinha em peso. A multidão vinha em peso e xingava, e batia, e cuspia, e jogava pedras talvez. Sabe, enquanto Jesus vinha carregando a cruz, naquele momento a multidão estava ali eufórica, dizendo: mata, crucifica, seu blasfemador, seu impostor. E ele vinha carregando a cruz naquele momento. E chegou um determinado momento em que Jesus, carregando a cruz, ele caiu. Lá em Jerusalém, a rua que Jesus estava passando, carregando a cruz, era uma rua estreita. Era uma rua estreita. Quando Jesus estava caminhando, carregando a cruz, a multidão vinha atrás, porque a multidão estava muito brava com aquele homem que falou que era filho de Deus, que se denominou Deus. Então a multidão vinha brava, querendo de qualquer forma pegar aquele homem, aquele blasfemador. E o interessante, queridos, é que quando Jesus, ele caiu no chão, os soldados, talvez, vem aqui, Wellington, eu creio que os soldados naquele momento, eles fizeram ali um cordão de isolamento, e a multidão atrás querendo pisar, querendo pegar Jesus, e aqueles soldados romanos segurando, e a multidão apressadamente querendo: não, nós temos que pegar esse homem. Naquele momento, um soldado olhou para a esquina do lado de Jesus e viu um homem chamado Simão, o Cirineu. E naquele momento o soldado falou: ei, você, ajuda ele. Eu? Você, ajuda ele. Por que Simão, o Cirineu, ele titubeou? Eu vou te explicar. Simão Cirineu, ele era um homem da África. Ele era de Cirene. Cirene é um país da África. Na época, 1000 anos antes de Jesus, chamava Sabá. Já ouviu falar? Rainha de Sabá? Era essa cidade. E depois mudou para Cirene, hoje é conhecida como Etiópia. É a Etiópia. Então, há 1000 anos antes de Cristo, foi visitar Salomão, a rainha de Sabá. Está lá em 1 Reis capítulo 10, versículo de 1 a 10. A rainha de Sabá foi visitar Salomão. E quando ela chegou e viu aquela sabedoria tremenda com aquele homem, ela ficou assim estagnada. Mas deixa eu falar o que a história diz, contada por homens, queridos, que merecem o nosso crédito. A história diz que o Salomão, o abençoado,
A Bíblia diz que ele era mulherengo, sim ou não? Sim? Quantas mulheres ele tinha? Ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Tinha 1000 mulheres, Fabrício. 1000. Imagina, uma dá trabalho. Imagina 1000. 1000 mulheres. Diz a história, Edot, que quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, adivinha o que aconteceu? É isso mesmo, você está pensando. Diz a história que quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, Salomão teve um negócio com ela. E aí diz a história que a rainha de Sabá, ela volta para Sabá, grávida de Salomão, 1000 anos antes de Jesus. E aí ela tem um filho, no qual esse filho, ele é judeu por parte de pai. Porque entenda, para ser judeu não precisa nascer em Israel. Quem nasce em Israel é israelita. Mas para ser judeu, você basta apenas ter uma mãe ou um pai judeu. Amém? Então, ali 1000 anos antes, começou uma nação, uma ramificação do judaísmo. É por isso que 1000 anos depois, Simão, ou Cireneu, ele tem esse nome. Ele é judeu, porém morava em Cirene, na África. Possivelmente ele era negrão, né? Possivelmente ele era morenão, assim, igual o Edward, igual a gente aqui, ele era moreno. Por isso que quando o soldado olhou e viu aquele morenão ali, ele falou: você ajuda a pegar a cruz. Por que, Cristo? Porque nenhum judeu pegaria a cruz. Porque eles sabiam que a cruz era maldita. Ninguém ia aceitar pegar a cruz. Então o romano, muito menos, nenhum romano ia querer ajudar Jesus. Então quando ele viu aquele homem lá, ele falou: você ajuda a pegar a cruz. É por isso que Simão estava lá. Lá de Cirene até Jerusalém dá mais ou menos 1.800 quilômetros. Ele levaria possivelmente 30 dias para chegar de lá até Jerusalém. Só que ele estava fazendo o quê? Que época era aquela? Época da Páscoa. Então, como um bom judeu morando na África, ele sabia que ele tinha que ir lá no templo para poder sacrificar ao Senhor, porque era uma das 3 festas mais importantes que tinham. Então ele tinha que ir lá, pelo menos uma vez por ano. Ele deixava a família dele lá em Cirene e ele ia até o templo. Mas agora entenda uma coisa: o homem, para poder entrar no templo, porque mulher não entrava, só homem. Para poder o homem entrar no templo, tinha toda uma edumentária, uma vestimenta, né? Ele não podia entrar de qualquer jeito. Então o homem, ele tinha que estar com uma roupa toda branca, branquíssima, limpíssima. E ele colocava uma túnica por cima. E quando ele chegava próximo da entrada, tinha possivelmente um soldado e olhava a roupa dele e falava: ok, pode entrar. Está suja a sua roupa, você não pode entrar. Mas eu vim de longe, você não pode entrar. Aqui eu já tiro uma lição, querido. Para você entrar na igreja, no templo, na presença de Deus, você precisa estar com a sua túnica limpa, branca, santa, pura, imaculada. Esse homem aqui, queridos, ele chegou na porta e falou assim: agora eu estou com a roupa branca. Simão colocou a túnica branca, o Simão. E aí ele estava andando. Quando ele estava andando, subindo para o templo, ele olha e vê uma multidão xingando o homem que carregava a cruz, que era Jesus. Imagina a cena. Ele parou, rua estreita, e ele falou: rapaz, e agora? Ou eu me encosto, ou eu volto. Ele se encostou. Só que quando ele se encostou, o soldado falou: você vai e ajuda. Você percebe por que ele titubeou? Porque ele estava com a roupa branca.
túnica branca no qual ele queria entrar no templo, no qual ele levou 30 dias para sair da cidade dele, para chegar naquela festa da Páscoa e sacrificar o cordeiro, e sacrificar o Senhor. E o interessante, queridos, é que ele estava próximo. Por que ele tinha que ir com a roupa branca? Deixa eu te explicar. Pastora, pega a almofada ali no sofá para mim. O sacerdote, quando ele ia sacrificar no templo, ele vinha. Segura aí, Jesus, fica aí. Fica aí, se quiser deitar, pode deitar. O sacerdote, ele pegava a ovelha. A ovelha tinha que estar imaculada. E diz a história que o sacerdote vinha com o braço esquerdo para trás e a cabeça da ovelha aqui. Está entendendo? Dá para ver aí? A história diz que o sacerdote vinha e ele batia o pé esquerdo, dando um tranco no pescoço da ovelha. Ele fazia assim, ó. E cada passada dessa para entrar, ele estrangulava um pouquinho mais a ovelha. Para quê? Para ver se a ovelha berrava. Porque se ela berrasse, não era ovelha, era bode. Aqui eu já tiro uma lição para você. Quando estiverem querendo estrangular você, quando quiserem mexer com você, quando quiserem realmente humilhar você, entenda isso, não reclame. Para de gritar, porque ovelha que é ovelha não reclama, ovelha que é ovelha não grita. Então, queridos, o sacerdote ia, pisava e dava um tranco. A ovelhinha, ela não gritava, mas a lágrima rolava. E aí ele pegava. Era o sacrifício daquela época, amém? Eu sei que você está com dó da ovelhinha, mas era isso que eles faziam. Ele pegava a ovelhinha, colocava em cima do altar, pegava uma faca super afiada, colocava no pescoço da ovelhinha e abria a jugular dela. Com a mão esquerda justiça, a mão direita bênção. Ele pegava as patas dela, levantava, aí o sangue jorrava mesmo. Em cima do altar, ele fazia exatamente assim, um círculo. De novo. Significava o quê? A eternidade. Por 7 vezes ele fazia esse círculo. 1, 2, 3. E quando chegava no 7º, o sangue parava. Pastor, como assim? Não sei. Eu sei que quando chegava no 7º, número da perfeição, o sangue parava. Aí o sacerdote pegava, lá em Salmo 51 fala de isopo. Já ouviu falar? Isopo, ou isopo, né? É uma planta, é como se fosse uma esponja. Ele pegava essa esponja, essa planta, pegava ela e fazia assim na planta. Apertava, sabe aquela esponja? Apertava, e aí colocava dentro onde estava o sangue. Aí a esponja fazia, ela chupava o sangue todo. Aí o sacerdote pegava um pedaço de pau, um pedaço de madeira, porque ele não podia mais tocar no sangue, senão ele contaminava o sangue. Ele não podia mais encostar no sangue. Tá me ouvindo aí atrás? Tá? Ok? Ele não podia mais. Então ele pegava uma madeira, enfiava naquela esponja, que era uma planta na verdade, e ele levantava essa planta, essa esponja. E o sangue tinha que escorrer pelo madeiro. Está entendendo a revelação? O sangue tinha que escorrer. Você percebe que Jesus, ele teve que passar por todo esse processo. Se o sangue não escorresse, não poderia. E aí aquele sacerdote, em cima do altar, ele ficava lá de cima. E o povo, os homens, todos embaixo, todos com vestes brancas. E ele aspergia. E o ápice era a pessoa ficar salpicada de sangue. Era tipo assim, a camisa da final da Copa assinada pelo jogador, pelo artilheiro. Era mais ou menos isso. Era o ápice. Olha só, eu tô salpicadinho de sangue. Olha só, eu tô cheio de sangue.
É por isso que Simão, o Cirineu, ele estava naquele dia, naquele local, com essa roupa, porque ele queria chegar ao templo. Quando aquele soldado pediu para ele ajudar, ele falou: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você, vem aqui. Ajuda esse homem a carregar a cruz. Aí ele levantou pela frente. Isso. E aí Jesus, presta atenção, como Jesus fez. Jesus levanta a cruz e ajuda Jesus a levantar. Naquele momento, pode ir levantando. Jesus coloca, diz a história, a mão no ombro de Simão. Você pode imaginar como a roupa dele ficou nesse momento? Cheia de sangue. E ele pegou a cruz e ajudou a carregar a cruz. Ajuda a carregar a cruz até lá no bebedouro, pode ficar por lá. Entenda uma coisa. O povo judeu, o menino primogênito, todo homem primogênito, quando ele tinha 5 anos, ele ia estudar. Ele era obrigado a estudar. E o estudo dele era o quê? Ele precisava aprender os 5 primeiros livros da Bíblia, que são... Ele tinha que estudar, ele tinha que aprender. Porque se ele aprendesse, se ele estudasse, ele poderia entrar para a classe, caminhar para a classe de mestre. Então, o menino, ele com 5 anos começava a estudar, até aos 14 anos. Quando ele completava 14 anos, juntava 70 doutores da lei, 70. Presta atenção que eu tenho um porquê eu estou te explicando isso. Juntava 70 doutores da lei e aí começava a fazer pergunta. O que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 2? O que está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3? O que está escrito em Gênesis 22, capítulo 1? Ele não podia errar uma palavra, não podia errar uma vírgula, não podia errar nenhum tio. Se ele errasse, ele estava desaprovado. Geraldo, vem aqui. O Geraldo, ele fez 14 anos. E aí, ele foi feitas perguntas. Aí, o doutor da lei percebeu que ele errou alguma coisa. Sabe qual era a reprova? Ele chegava, o doutor da lei falava: não foi dessa vez. Mas você tem agora 3 incumbências: criar ou casar e ter uma família, trabalhar e servir a Deus. E ele falava assim: pode ir embora para casa, não deu jeito com você. Essa era a reprova. Mas aí, Adams, olha aqui. Quando o homem ele era aprovado, sabe o que o doutor da lei fazia? Colocava a mão no ombro e dizia: parabéns, você foi aprovado. Parabéns, você passou no teste. Vem e me segue. Você está entendendo o que significa a mão no ombro? Está entendendo por quê? Porque... Entenda uma coisa. Obrigado, filho. Quando esse homem recebia a mão no ombro, ele estava dizendo, o doutor está falando: agora vem e me segue, que agora você vai ser discípulo para ser mestre, porque ninguém é mestre sem antes ser discípulo. Jesus, ele passou por esse crivo de 70 homens. Quando ele foi para Jerusalém, só que lá ele foi com 2 anos a menos. Ele tinha 12 anos e o correto era 14.
Mas ele foi com 12 anos, e quando ele foi lá, ele foi ali sabatinado, foi perguntado, interrogado pelos 70. Os 70 começaram a falar, e Jesus falou Êxodo, falou Gênesis, falou ali Números, Deuteronômio. E aí depois os homens começaram a falar, rapaz, esse cara é inteligente. Só que aí ele começou a falar também de Salmos, falou de Provérbios, e Jesus começou a falar dos profetas maiores, falou dos profetas menores, e os sábios aí, os autores falaram, quem é esse homem? Quem é esse menino, na verdade, de 12 anos, que sabe tanto assim? Quem é ele? De quem é pai esse menino? De quem é filho? De quem é? Ou quem é o pai desse menino? Porque a inteligência era tanta, que eles ficaram abismados. Só que o que eles não sabiam é que Jesus, ele era a própria palavra. A Bíblia diz, João 1, no princípio era o verbo. Então Jesus, ele era a própria palavra, podia perguntar o que fosse para ele. E aí Jesus, ele passou. E quando Maria e José voltam para o templo, que eles tinham esquecido, Jesus volta para o templo, sabe o que está acontecendo? Diz a história que os doutores da lei estão disputando para ver quem põe a mão no ombro. Não, eu quero aprovar ele. Não, eu quero aprovar. Não, eu quero aprovar. Não, eu vou aprovar. Porque todos queriam colocar a mão no ombro de Jesus. E o interessante, queridos, é que Simão Cirineu, ele anda 50 metros, e depois Jesus toma a cruz e continua. Naquele momento, Simão Cirineu, ele olha para a roupa e fala, não tem mais jeito. Ele olha para o sol, já deu horário. Eu passei 30 dias para chegar aqui e eu não vou poder entrar no templo. Aí diz a história que ele pega a túnica, dobra, põe na sacola, na malinha e volta. Quando o pai saía para poder realmente prestar o sacrifício ao Senhor, a família ficava na expectativa, esperando o pai chegar. Ele vai chegar salpicado de sangue, ele vai chegar. E quando o pai chega, a família já está com a janta pronta. E aí a Bíblia diz o quê? Marcos 15, 21, quem era filho de Simão? Você lembra o nome dele, dos dois? Rufo e Alexandre. Marcos 15, 21. Rufo e Alexandre. Então Rufo e Alexandre estão lá. Diz a história que Rufo era o mais velho. E ele já estava ali estudando, só que quando ele foi para ser sabatinado, ele foi reprovado. Ao invés de mão no ombro, infelizmente você não passou. Olha só a história. Então, querido, quando Simão chega, por isso que o nome Simão é um nome judeu. Simão é um dos filhos de Jacó. Cirene não é o sobrenome, Cirene é a origem. Naquela época era assim, João o Batista, porque colocava ou da onde ele era, ou o que ele fazia. Jesus, o Nazareno. João, o Batista, né? Então, Simão o Cirineu, né? Na verdade ele era de Cirene. Quando ele voltou para lá, os filhos na festa. E aí, pai? Entrou? E aí, como foi? Ele chega triste, Geraldo. Ele fala, não entrei não. Mas por quê? Aí ele senta na mesa e diz assim, eu estava chegando lá, aí estava vindo um homem carregando uma cruz. E o interessante é que esse homem, o povo cuspia, batia. E Rufus começou a lembrar da palavra. Estranho. E aí Simão fala, eu tive que carregar a cruz para ele. Mas sabe, acontecer algo estranho. O povo vinha xingando atrás, até doentes vinham atrás. Mas quando ele pisava no sangue que Jesus deixava, eles eram curados. E aí o Rufus foi lá na Bíblia e falou assim, e pelas suas pisaduras foram sarados. E aí o Rufus começou a pegar a Bíblia e falar, mas como assim, pai? E esse homem ele foi crucificado, porque falaram que ele era Deus. E Rufus começou a entender que aquele homem não era um homem comum. Entenda isso, igreja. Aí Rufus chega no pai e fala, pai, esse homem que você ajudou, ele era o Messias, ele é o Messias. Olha aqui, eu estudei isso.
E aí Simão pega a roupa e fala: filho, olha a roupa como ficou toda suja. E quando olha no ombro esquerdo da roupa, está uma mão. Jesus dizendo: talvez o povo reprovou você, mas eu te aprovo. Talvez o povo rejeitou você, mas eu te recebo. Querido, é essa palavra que Deus quer falar para você nessa noite. Mesmo que o povo tenha rejeitado você, mesmo que as pessoas tenham rejeitado você, Jesus nessa noite Ele te aprova. Ele está realmente colocando a mão no seu ombro, está dizendo: ei, tem chance para você sim, tem esperança para você sim. Jesus está dizendo exatamente: vem e me segue. Foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos. Jesus chegou até Pedro, querido, e falou assim: segue. Diz a história que esses discípulos que Jesus escolheu, todos eles tinham sido reprovados, julgados. Todos foram reprovados pelos 70. Mas aquele que o homem reprova, Jesus aprova e diz: vem e me segue. Vem e me segue. E aqui, né, Rufus falou assim: pai, sabe o que significa essa mão no ombro? É que nós estamos aprovados por Deus. Nós somos aprovados por Ele. Interessante que 30 anos depois, 30 anos, lá no livro de Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 13. Romanos 16, 13. Paulo diz assim: saudai a Rufo, obreiro aprovado, obreiro eleito, obreiro escolhido. Sabe quem é esse Rufo? Filho de Simão. Filho de Simão, que foi desaprovado pelo homem, mas que foi aprovado por Deus. Amém. Essa noite eu quero falar essa palavra rápida para você. Aprovar o teu chamado, aprovar o teu ministério, aprovar a tua vida, uma vida no altar, uma vida reta e correta diante dele. Nós estamos vivendo tempos, queridos, em que Jesus está procurando homens e mulheres que queiram verdadeiramente abraçar a causa dele, falar do amor dele. Ei, preste atenção. Mesmo que você não tenha conseguido receber a gotinha de sangue, Jesus foi lá no madeiro e derramou todo o sangue por você. Ele te salvou, te purificou, te resgatou, te redimiu, te perdoou. Ele te lavou. Essa noite, Jesus está dizendo: vem e me segue. Você que está longe de Deus, vem e me segue. Você que está sentindo a sua vida espiritual fria, vem e me segue. Porque eu farei de você um obreiro aprovado. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Essa noite Jesus está te procurando como ovelha dele. Essa noite Jesus está te falando assim: filha, eu quero que você volte para os meus braços. Essa noite Jesus está dizendo para você: olha, filha, eu sei que você se machucou, eu sei que você se decepcionou, mas Jesus está dizendo: filha, eu ponho a mão no teu ombro hoje e eu saro as suas feridas. Essa noite Jesus está dizendo: filho, vem, vem, filho, vem. Ah, mas eu fui reprovado, mas Jesus te aprova, vem.
Toma uma decisão hoje na tua vida. Uma decisão de mudança total e plena na tua vida. Essa noite Deus está dizendo para você: é tempo de acordar. Oh, se você errou, chega mais perto dele. Não tem pecado nenhum. Não existe pecado algum que ele não possa perdoar. Basta você se arrepender. Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite, Pai, acatar, Senhor, e obedecer o teu id. Oh, Papai, nós queremos te seguir, Senhor.